todos, meu nome é Eliseu de Assis Santos, eu sou graduado em licenciatura pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu faço mestrado aqui na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O título do nosso artigo é o conflito de interpretação ocasionado por Palmer-Trausen sobre o concerto para trombone, piano ou orquestra de Leone Grandal, sob o olhar de Latour e Ingold. A intenção dessa pesquisa é demonstrar a intertextualidade do conflito de interpretação entre Leone Grandal e Palmer-Trausen, com os autores Latour e Ingold, sob o olhar desses dois autores. Em relação ao concerto, ele foi escrito pelo Leone Grandal em 1924. Leone Grandal tem a sua carreira marcada por duas coisas distintas. Uma por ter ficado 30 anos como maestro da orquestra da rádio dinamarquesa e por ter composto esse concerto para trombone em 1924, que é amplamente conhecido pela comunidade trombonística, sendo interpretado em universidades, em conservatórios, também estando presente em concursos, em audições, etc. A inspiração do compositor, Leone Grandal, para compor este concerto foi então o amigo Vainar Krov, que costumava brilhar no final de um programa orquestral. Então o compositor resolveu dedicar essa peça a ele porque foi o primeiro trombonista virtuose que o compositor teve acesso, que o ouviu tocar. A estreia deste concerto foi em 1925 com uma banda de sopro. Na época, Leone Grandal não sabia se a orquestra estaria à sua disposição, por isso que ele resolveu fazer essa estreia com uma banda de sopro. E em 1924 mesmo, quando estava no processo de composição deste concerto, Vainar Krov visitou Leone Grandal por 2 vezes, possivelmente para fazer críticas e sugestões em relação ao concerto. Tal fato nos mostra que Leone Grandal estava alinhado com a interpretação de Vainar Krov, até mesmo porque o concerto foi inspirado e dedicado nele mesmo, no Vainar Krov. Então o problema, o conflito, surge com a interpretação do trombonista Palmer-Trausen, que modificou de forma considerável como se interpretava este concerto na época. O que ele fez? O que Palmer-Trausen fez? Ele acrescentou algumas oitavas onde não tinha e tocou os 3 movimentos de forma radicalmente mais rápida do que o original. Logo após essa interpretação do intérprete Palmer-Trausen, o compositor fez o seguinte comentário: "Você ouviu como eles estragaram o meu concerto?" Então, essa desaprovação do compositor foi tamanha que o levou até mesmo a fazer correções na partitura orquestral, descrevendo como deveria ser interpretado seu concerto, que deveria ser feito à risca em relação ao andamento. Contudo, em 1974 foi impressa uma outra edição do concerto, edição essa que contém as alterações feitas pelo Palmer-Trausen, que apesar da desaprovação do compositor, a maioria das interpretações observadas em tempos atuais estão mais alinhadas com a do Palmer-Trausen. E para citar aqui só alguns exemplos de solistas contemporâneos que partem da partitura de Palmer-Trausen nas suas performances, podemos citar Alan Trudel, Christian Lindberg e Peter Steiner, que são só algumas dos exemplos. Então podemos questionar como Palmer-Trausen chegou nessa interpretação. Então, Palmer-Trausen ele teve aula com a maior referência do trombone na época na Dinamarca, o professor chamado Anton Hansen. Cabe mencionar que Anton Hansen também foi professor do primeiro intérprete, o Vainar Krov. E
Também cabe aqui mencionar que vários outros compositores escreveram para Palmer-Clausen. E possivelmente, antes de fazer as modificações que Palmer-Clausen fez, possivelmente ele experimentou várias formas de interpretar este concerto. Possivelmente ele escutou as primeiras interpretações para daí então chegar nas modificações que ele fez. Agora, o que Latour diria sobre este conflito entre compositor e intérprete? Latour corrobora que o conhecimento, seja ele qual for, é um produto social, ou seja, uma construção. O compositor ter ficado irritado com a interpretação de Palmer-Clausen nos leva a pensar que, para o compositor, o papel da interpretação seria uma revocação das suas intenções. Desta forma, ele descarta o processo que Palmer-Clausen fez e nega, como pensa Latour, que o conhecimento ele é processual e dinâmico. O compositor desconsidera ainda que o compositor é construído passo a passo, sem antecipações, e que primeiro é necessário observar e não compreender. Ou seja, ao invés dele tentar disciplinar como deveria ser a interpretação do seu concerto, poderia ter esperado os impactos causados pela interpretação, para daí entender as conexões que o intérprete fez, o processo que o intérprete fez, para daí chegar nas mudanças propostas por ele. Conforme explica Latour, é como se disséssemos aos autores: não vamos tentar disciplinar vocês, enquadrá-los em nossas categorias. Deixaremos que se atenha os seus próprios mundos, e só então pediremos sua explicação. Latour ainda argumenta que o conhecimento sobre algo é uma operação que produz objetividade apenas através da prática do questionamento coletivo, sendo um produto social, ligado por uma rede. É na relação com o outro que esse conhecimento é construído. De maneira nenhuma ele pode ser imposta por um compositor ou por qualquer outro. Percebe-se que alguns compositores veem o processo do conhecimento sobre a interpretação de suas obras como se fosse um dado, como se o intérprete estivesse a serviço de suas escolhas interpretativas, estivesse a serviço de suas escolhas estilísticas. É claro que o inverso também pode acontecer, do intérprete achar que está livre e isolado para fazer suas criações de forma unilateral. Sobre isso, Latour corrobora que a construção de uma interpretação deveria estar ligada a uma rede, ou seja, o intérprete deveria dialogar com todos à sua volta, com o compositor, com o texto musical, com a ecologia, com a tradição oral entre aluno e professor, desta forma, formando uma complexa rede, onde o conhecimento seja construído passo a passo. Então, consideramos este o erro de Palmer-Clausen, apesar de sua importância para a obra, claro. Contudo, faltou esse diálogo entre ele e o compositor, de tal modo que o intérprete não deve modificar uma obra que não é sua de forma unilateral, sem a autorização prévia do compositor, ou sem esse diálogo. Agora, o conflito de interpretação ao olhar de Tim Ingold. Ingold afirma que desde a origem da escrita, não se pode negar que para os leitores de manuscrito, as palavras eram tudo, menos passivas. Ou seja, o olhar do intérprete é imprescindível para a obra. O intérprete não a lê de forma passiva, consequentemente negando a sua subjetividade. Ele tem responsabilidade como um agente social. Ingold ainda considera que o conhecimento é formado por linhas, por malhas, e que ele é continuamente formado. Quando o compositor Leon Grandal disse que o Palmer-Clausen havia estragado seu concerto, de certo modo, o compositor tinha uma ideia que a linha de interpretação ficasse presa em sua própria linha do tempo. Contudo, como corrobora Ingold, esta linha nunca pode ser interrompida.
sempre vem à tona novas formas de interpretar, ou até mesmo são retomadas interpretações passadas. Tim Ingold ainda afirma que o conhecimento não seria uma construção, e sim uma revelação. Não pode ser algo isolado, que depende de um ou outro. Tudo em nossa volta influencia para compor uma interpretação. Afinal, tudo se encontra numa malha de linhas entrelaçadas, que o intérprete toma para si para dar o seu toque especial, como foi no caso do Palmer Trossen ao concerto de Leonid Grandal. Conforme explica Ingold, se pensamos cada participante como seguindo um modo de vida particular, tecendo um fio através do mundo. Outro ponto a ser observado aqui é que Palmer Trossen, além de ser performer, ele teve uma carreira como professor no Conservatório de Copenhague, na Dinamarca. E também, como já mencionado anteriormente, foi aluno da maior referência de trombone na época na Dinamarca, o Anton Hansen. Ou seja, possivelmente Trossen não teria base suficiente para mudar o que modificou na partitura se não fosse o nós antes dele mesmo. Se não fosse o processo, a trajetória dele, ele não conseguiria mudar o que mudou na obra. Para concluir, os dois autores, Latour e Ingold, corroboram em relação ao entendimento da realidade, contudo em perspectivas diferentes. Enquanto Latour considera a rede, Ingold entende como malha. Entretanto, estão de acordo que o conhecimento é um processo no qual ninguém detém o controle. E não há como ditar um modo de interpretar, ou tampouco censurar uma interpretação. E por mais que o compositor Leonid Grandal ficou descontente ou irritado com a interpretação de Palmer Trossen, o padrão de interpretação observado em tempos atuais estão mais voltadas para a interpretação de Palmer Trossen, para a partitura de 1974, que é a partitura proposta por Palmer Trossen, com as suas modificações. E só para aqui citar mais uma vez alguns intérpretes que seguem a partitura de Palmer Trossen, podemos citar Alan Trudel, Christian Lindbergh e Peter Starner, que são só alguns intérpretes renomados que partem da edição de Palmer Trossen como escolha interpretativa. E é isso. Obrigado.